Olá, investidor. Bitcoin cotado a 95.800 segue em queda, levando com ele todas as altcoins. Reservas sul-africanas de BTC e Michael Saylor diz que BTC pode valer mais de 180 milhões de dólares, desculpem. Notícias e a melhor análise do mercado cripto você só vê aqui. Eu sou o MacV, muito bem-vindo à Filosofia de Mercado. Bem, meus amigos, antes de mais nada, eu gostaria de ir pedindo o like de vocês, tá? Que se inscrevessem em nosso canal, que compartilhassem com os amigos, porque isso ajuda demais na divulgação do nosso conteúdo, tá bom? Isso ajuda muito! E você aí, se ainda tem dúvida de como investir em criptomoeda, né? Qual exchange ou qual corretora abrir sua conta, eu vou deixar aqui no card o vídeo mais completo do YouTube, tá? Onde eu ensino você a abrir sua conta na Binance, que é uma das maiores exchanges do mundo. Eu ensino você a fazer sua primeira compra, sua primeira venda, ensino você a aportar capital, a retirar o capital caso seja necessário, tá? É o vídeo mais completo, vai ficar aqui no card, tá bom? Acessa ele aí que vai ajudar demais, tá bom? Antes de a gente falar de notícias, antes de a gente falar de gráficos, desculpa, primeiramente a gente sempre fala um pouco de notícias, né? Depois, se tiver calendário, a gente fala do calendário econômico e depois a gente fala do gráfico, tá? Teve duas notícias que eu separei aqui muito legais, tá? Que eu gostaria de mostrar para vocês. A primeira é essa daqui, tá? Que é do parlamento sul-africano, tá? Um deputado, né? Ou um parlamentar sul-africano, né? Ele declarou que o Bitcoin está subindo de valor muito rapidamente, tá? Como todo mundo sabe, tá? E em breve ele tende a superar o valor do ouro, tá? Como forma de investimento, tá? Segundo esse parlamentar, essa mudança é inevitável e imparável, tá? Porque a criptomoeda está se tornando cada vez mais popular, né? Ou seja, ele acredita que o aumento aí da adoção do Bitcoin, não só pelos players institucionais e governamentais, né, tende a fazer com que o valor de BTC supere o do ouro, né? Ou que o valor do ouro comece a cair. Afinal de contas, a gente vai ver mais players migrando para esse mercado de Bitcoin, que seria o mercado de criptoativos, tá? O político, nessa mesma matéria, ele ainda destaca, tá, a importância da África do Sul pensar em adotar essas reservas estratégicas em BTC, tá? Reservas essas que já foram faladas pelo Donald Trump, já foram faladas por Vladimir Putin, diversos presidentes aí ao longo do mundo, não só do mundo, mas diversos políticos, né, seja no ramo municipal, estadual de diversos países também trazendo à tona essa ideia de ter reservas em BTC, e agora a África do Sul também entra para esse hall de países aí que tem estudado a adoção das reservas estratégicas em Bitcoin. Você aí ainda duvidando do potencial do Bitcoin, tá? Uma outra matéria muito interessante é essa daqui, tá? O Michael Saylor, para quem não sabe, o Michael Saylor, ele é o fundador da MicroStrategy, tá? E um dos maiores defensores de Bitcoin, pelo menos no mainstream norte-americano, tá? E ele fez essa entrevista, né? Super ousada, foi pro podcast PDBcast, que é um podcast muito popular nos Estados Unidos, tá? E ele falou, né, nesse podcast que ele acredita que o mercado de Bitcoin pode alcançar o valor de 180 milhões de dólares, tá? Em outras ocasiões o Michael Saylor falou de outros valores, mas ele nunca foi tão além, né? E ele fala não só desses 180 milhões de dólares, mas que o Bitcoin pode ultrapassar ainda mais esse valor de 180 milhões, tá? O Saylor afirmou que o Bitcoin ele é uma forma de dinheiro mais segura e eficiente como reserva do que o ouro, tá? E que pode fazer com que a adoção do BTC cresça de forma ainda mais significativa nos próximos anos, tá? Segundo ele lá, né, pelo menos pelo que ele falou, ou a explicação que ele deu, tá? É que a média com que as pessoas e empresas comecem a usar Bitcoin como reserva de valor, a sua demanda aumentará, ou seja, nada daquilo que todo mundo já sabe, né, dessa lei aí econômica de oferta e demanda, né? E essa visão dele é muito otimista, né? Ele que atualmente é um dos maiores compradores de Bitcoin junto com as exchanges, né? Boa parte da fortuna que ele fez aí pela MicroStrategy devido ao Bitcoin, tá? Mas e aí, o que você acha? Será que o Bitcoin pode realmente bater os 180 milhões de dólares ou não?
Tá? Essas são as duas matérias, foi essa que eu separei. Vamos falar um pouquinho sobre calendário econômico, tá? Hoje foi um dia bem interessante, tá? Teve esses dois eventos no calendário econômico global, né? Quando a gente fala de global, porque, como todo mundo sabe, os Estados Unidos ele manda no mundo, né? A renda variável americana manda no mundo e qualquer indicador que tem impacto nela tem impacto no mundo também, tá? Hoje teve o pedido inicial de seguro-desemprego, a projeção era para vir 223 mil, veio abaixo, veio 219 mil, o anterior foi 220, ou seja, o atual foi abaixo ainda do anterior e abaixo da projeção que eles tinham, que era um pouquinho maior do que a anterior. Isso é um sinal extremamente positivo, porque quer dizer que a economia norte-americana está aquecida por quê? Porque não houve demissões, não houve pedido de demissões em massa, ou seja, a economia americana aí está pelo menos tinindo aí acima das projeções, tá? E um outro indicador econômico muito bom, que veio extremamente positivo, eles chamam de balance sheet, mas seria a emissão do balanço patrimonial do Fed, tá? Que é onde tem lá todas as posições ativas, né, que seriam os títulos que o governo americano detém, e as passivas, que seria a emissão de dinheiro, né, circulando nos Estados Unidos, o que demonstra que a política monetária do governo norte-americano está bem alinhada, está alinhado aí com esse potencial bull market que vai vir junto com a posse do Donald Trump aí dia 20 de janeiro, tá? E isso daí se refletiu de forma muito positiva no S&P 500, não à toa a gente viu que o S&P 500 hoje teve mais um dia de alta, tá? Foi uma alta meio tímida, né? Afinal de contas, ontem, véspera de Natal, anteontem, véspera de Natal, a gente viu um candle forte, né? Um candle que veio de um gap do dia 23 e ainda assim fechou na máxima, tá? Esses 4 últimos movimentos aqui estão praticamente engolfando toda essa barra de baixa do S&P 500, ou seja, daqui para cima a gente vai ver o S&P 500 atingir novas máximas jamais alcançadas, o que vai trazer mais liquidez para o mercado de renda variável norte-americano, consequentemente para os mercados de renda variável global e para o mercado cripto, tá? Então isso é muito positivo para quem está comprando criptomoedas, porque isso daqui tende a ter um impacto muito legal no bull run ou na alta das criptos, tá? Vamos falar um pouquinho de Bitcoin. Bitcoin eu estava estudando, esqueci de apagar, mas está aqui. Bitcoin nos surpreendeu mais uma vez, né? Ontem a gente falou sobre o semanal. No semanal ele fez essa correção, tá corrigindo aqui na média móvel de 8, tá longe do último topo anterior rompido, que seria lá pelo gráfico semanal, tá aqui, tá longe também de qualquer correção de Fibonacci, ou seja, isso mostra que o preço tá muito forte, ainda assim ele tá tocando numa região. A média móvel seria mais ou menos como uma região de fé, né? Uma região fiduciária aí de que o preço pode parar, né? Que seria a média móvel de 9. Em cima da média móvel de 9, quando a gente olha o gráfico diário, a gente vê que houve o 9.1, né? No dia 23, ele foi ativado no dia 23, desculpa, teve o 9.1. Não, desculpa, 24 teve o 9.1, 25 ontem, né, que foi Natal, um dia de menos liquidez, ele foi ativado, e hoje a gente vê ele fazendo essa correção muito mais expressiva, tá? Ontem, quando eu fiz o vídeo de ontem, eu ainda mostrei para vocês, né, que a minha expectativa era que primeiramente o BTC ele corrigisse até essa região aqui, né? E ele ficou acima dessa região, essa região que eu tinha até mencionado, eu tinha feito um post lá na véspera de Natal sobre os 96.415, né? Esse daqui tá nos 96.440. Então eu esperava muito que uma correção viesse até aqui, ela não veio, na verdade o BTC resolveu corrigir até esse último topo que era muito forte aqui, esse topo era muito forte devido à expansão de preço que ele teve dessa região até a mínima alcançada, né, e a gente viu que o preço brigou por essa região, falei que aqui estava se formando um triângulo ascendente, falei também que eu não acreditava mais que o BTC viria corrigir aquela região que eu achava importante e ele veio, tá? Ele veio corrigir aquela região, né? Eu ainda mencionei ontem que o ideal para a gente poder comprar Bitcoin de novo era ver um candle aqui que rompesse essas máximas e novamente, tá? O preço cumpriu com aquilo que a gente esperava, afinal de contas a gente não teve nenhum candle aí de força fechando de fato acima dessas máximas com uma barra elefante, muito pelo contrário, o que ele fez foi perder a linha de tendência de alta desse triângulo ascendente, o que fez com que o preço caísse ainda mais, caísse para aquelas regiões que a gente mencionou, não só essa região, ele também caiu um pouquinho na região desse topo anterior
que foi rompido e agora o preço tá aqui consolidado, tá? Pelo menos por enquanto não tem expectativa nenhuma de alta, tá? Pra gente ver o Bitcoin subir, né, devido a tamanha essa volatilidade aí, eu acredito que o ideal era a gente esperar que Bitcoin ele rompesse as médias móveis, tá? E que ele passasse a operar acima dessas regiões aqui, para daí, quem sabe, a gente poder ver o Bitcoin ir lá rumo aos topos históricos, lá no 108 mil, e quem sabe, quiçá, atingir o 111, que foi o alvo que a gente determinou ontem pelo 9.1 do diário, e o 117, que é o alvo do semanal que a gente vem falando já há algumas semanas, tá? Antes disso daqui, não tem muito o que falar, e não só o Bitcoin, tá? Como todo mundo sabe, o Bitcoin ele seria o benchmark do mercado cripto. Quando o Bitcoin vai mal, na maioria das vezes, todo o mercado cripto tende a ir mal também, e é exatamente o que a gente vê aqui, tá? Quando a gente vai para Ethereum, por exemplo, a gente vê que Ethereum corrigiu também de forma muito forte. Todas aquelas expectativas de alta lá que a gente tinha para Ethereum, agora elas se frustraram. Eu falei para vocês que Ethereum tinha esse topo anterior aqui do gráfico semanal, a gente consegue ver melhor quando eu vou pro semanal. Falei que era um pouquinho difícil de passar dessa região, mas o Ethereum tinha tudo para passar, afinal de contas ele fez essa barra muito forte vermelha, né? Uma barra elefante, engolfou aí praticamente 3 dias de alta, né? E mesmo assim a gente viu que ele parou na média móvel de 20, mas não deu continuidade, tá? Muito pelo contrário, pelo diário ele formou esse padrão de duplo topo aqui, né? Não só isso, depois desse duplo topo a gente consegue desenhar o duplo topo aqui, ó. Ele fez esse duplo topo, não só isso, ele corrigiu, depois que ele corrigiu, ele fez o pullback. Esse pullback, pelo menos pelo diário, tem a expectativa que ele venha cair um pouco mais, apesar de que no gráfico semanal a gente vê que ele está em cima da média móvel, ele está em cima também de um topinho anterior aqui rompido, ó, se a gente traçar aqui. Então, Ethereum tá num ponto complicado porque para cair tá difícil, né? Aqui também tem uma outra região de força, então para cair tá complicado, para subir ele tem esses topos anteriores aqui. Eu acho que para entrar agora tá muito complexo. Tá, o ideal mesmo, de fato, era a gente esperar que o preço decidisse para onde ele vai, mas o ideal mesmo era que ele se livrasse de todos esses topos anteriores aqui e que ele começasse a operar, quem sabe, acima dessas regiões aqui de preço, tá? Para daí a gente ver, eu vou deixar assim porque tá meio ruimzinho, mas para daí, quem sabe, a gente conseguir ver Ethereum subir de fato, tá? Por enquanto tá muito consolidado, não só isso, né? Essa época do ano é uma época muito ruim de operar porque a liquidez cai um pouco, né? Então qualquer movimento aí ele fica mais errático, né? Devido ao pouco dinheiro, né? Para quem gosta de análise técnica clássica, vai lembrar que um dos princípios lá da teoria de Down é que o volume precede o preço, ou seja, se não tiver volume de dinheiro suficiente, não dá para a gente prever o que o preço tende a fazer, né? Então, por isso que fica em um cenário tão caótico aí, até que a liquidez volte, essa liquidez que tende a voltar só na primeira semana de janeiro. Ontem até me confundi um pouquinho na hora de falar quando seria o primeiro dia, né, de fato, de uma semana com dias úteis corridos, né, uma semana completa em janeiro, mas seria lá pro dia 6 de janeiro, né, que já seria a primeira semana corrida. Acredito que lá, a partir do dia 6 de janeiro, é que a gente vai ver a liquidez voltar de forma mais expressiva pro mercado, não só cripto, mas para o mercado geral, tá? XRP tá do mesmo jeito que estava ontem, tá? Tá bem consolidado. Para a gente pensar em vender XRP é um pouco complexo, por quê? Porque logo abaixo você tem as médias móveis, né? Não só isso, tá em uma tendência de alta, né? Tem esse topo anterior aqui rompido, então eu imagino que se o preço for cair, ele tende a cair mais ou menos até essa região aqui. Mas ainda que caia, tá, a tendência de alta, não é legal a gente operar contra a tendência, mas para voltar a comprar de forma mais segura, eu imagino que só acima do 265, tá? Antes disso fica difícil. Dogecoin, né? A gente mencionou ontem que Dogecoin tinha feito esse padrão de triângulo ascendente pelo diário, todo mundo achou que ele ia romper, ele não rompeu, muito pelo contrário, ele pivotou para baixo, a gente até desenhou essas projeções aqui de queda, como a primeira queda aqui nos 24, ele beijou 25 quase como segundo alvo, os
12 centavos, tá? Por enquanto a gente continua vendo o Dogecoin consolidado. A expectativa é de queda, mas aí também a gente se encontra numa outra questão que é o quê? Estamos em uma tendência de alta no gráfico diário, o preço vira até essa região aqui, até mais ou menos até onde ele chegou, que seria o topo anterior do semanal, é mais do que o normal, tá? Para pensar em comprar Doge, pelo menos por algum setup mais expressivo, seria esperar que o preço começasse a cotar acima do 0,40, tá? Antes disso fica muito difícil a gente pensar em comprar Doge, tá bom? Então vamos para Solana. Solana também está na mesma região, tá? Hoje foi um dia de novas baixas aí, a gente vê que Solana tá numa região de topo anterior rompido, tá numa região de suporte. Comprar em suporte nunca é muito bom. Comprar em suporte, não, desculpa, vender em suporte nunca é muito bom. Em suporte a gente sempre procura comprar. A questão é que Solana, para ela mudar a tendência, para a gente voltar a ver o preço de fato numa possível tendência de alta, a gente tem que esperar que o preço rompa as médias móveis de 8 e de 9 e rompa também essa LTB aqui, que vem lá desde o dia 22 de novembro. Então, qualquer movimento de preço aí que não fique acima dos 226 fica muito complexo de a gente entrar agora, tá bom? PEP também tá bem complexo, né? Tá em cima de uma região de suporte, tá caindo, tá próximo de uma região de suporte. Seria sim uma região de compra, mas para a gente pensar em comprar agora tá difícil, por quê? Porque o preço está abaixo das médias móveis de 8 e de 20, tá? Eu vou até melhorar essa nossa projeção, mas eu imagino que para a gente voltar a pensar em comprar PEP, né? Ou pelo menos para que a gente tenha esperança de que PEP venha romper o topo anterior, a gente precisa esperar que o preço comece a operar acima dos 19,75. Antes disso eu acho complicado. Vender aqui também tá muito difícil, porque tá na cara de um suporte. A tendência é que ou o preço continue consolidando aqui, ou que ele rompa para cima e prossiga lá para buscar o topo anterior, então é melhor a gente esperar. Cardano também tá muito feio, tá assim como o XRP, ó, tá bem parecido o gráfico, né? XRP tá um pouco mais forte, mas Cardano tá no mesmo movimento, tá numa regiãozinha aqui de topo anterior rompido, né? Aqui tá numa região de suporte. Para vender aqui fica muito difícil, né? Você não tem um alvo para baixo, até porque a tendência é de alta, mas para comprar agora tá muito complexo. Por quê? Porque ele pivotou para baixo, tá abaixo das médias móveis de 8 e de 20. Para a gente pensar em comprar só acima dos $1, tá? E não só isso, tem que esperar romper pelo menos esses topos aqui, ó. Desse jeito aqui fica bem mais bonito a gente desenhar, tá? Ver o preço romper essa região para daí a gente pensar em comprar. Binance que é uma das queridinhas aí, a gente é uma das... Eu imagino que para quem tem uma carteira cripto, assim como o Bitcoin, acho que a segunda que mais tende a valorizar tende a ser Binance, né? Até pela projeção futura aí, pela projeção passada que pode se refletir no futuro. Eu acho que BTC e Binance são duas que têm um grande potencial aí de alta, né? E Binance, desculpa, quando a gente olha, a gente vê que teve aquele 9.1, ele foi ativado, a expectativa era de alta, por enquanto teve esses dias aqui de queda, tá caindo. O interessante é a gente esperar que o preço comece a operar acima pelo gráfico terciário, tá? Não houve nenhum rompimento forte, né, que rompesse esse topo anterior. Até houve essa barra aqui. Eu imagino que para quem entrou aqui faz sentido. A questão é que ele já estopou, né? Pelo menos para quem manteve o stop um pouquinho mais curto, ele estopou. Para quem tem um stop mais técnico ou mais clássico, que esteja aqui na região dos 681 ou dos 667, ainda não estopou, mas o que ele está fazendo agora é uma bandeira de baixa que pode fazer com que o preço venha aqui a testar, quem sabe, essas regiões de topo anterior aqui que foram rompidas, tá? Para quem sabe, Binance pelo menos buscar essa região de fundo. Então, tá bem complexo por enquanto. Eu imagino que para a gente pensar em comprar a Binance de novo, só se o preço voltar a operar acima pelo menos dessa região de preço aqui, ó. Antes disso, eu acho muito complexo entrar, tá? Ainda mais levando em consideração que a liquidez pro mercado tende a voltar só lá pro dia 6 de janeiro. E Tron também tá bem parada, né? A gente fez essa análise ontem. Tron, da mesma forma, eu mantenho a análise de ontem, tá? Eu acho que pra gente pensar em comprar Tron, talvez só acima
só acima dos 0,27, abaixo do 0,24. Eu acho que ele tende a corrigir um pouco mais, apesar de estar numa tendência de alta no gráfico diário, tá? Então, meus amigos, por hoje é só. Ah, verdade, teve um amigo aí que pediu pra gente analisar a NVIDIA para ele. Eu procurei por NVIDIA, deixa eu ver se eu acho aqui. A ideia era fazer vídeos também de mercado americano e de mercado brasileiro. A questão é que eu não ando tendo tempo, mas tô me programando para que em 2025 isso saia, tá? Mas vamos começar analisando a NVIDIA, já que ele pediu, tá com quase 20 minutos de vídeo, mas vamos lá. NVIDIA, para quem gosta de análise técnica clássica, tá vendo que NVIDIA tá com topos e fundos ascendentes, tá? É uma tendência muito bonita, uma das tendências mais bonitas do mercado norte-americano. Para quem não sabe, o S&P 500, as ações que têm mais peso são as Magnificent Seven, que são as 7 magníficas. Entre elas, a mais importante, a de maior market cap, é a NVIDIA. Então, quando a gente vê a NVIDIA subindo, consequentemente, isso tem um impacto muito forte no S&P 500, um impacto muito forte nos mercados de renda variáveis globais, tá? Mas quando a gente analisa o gráfico semanal, a gente vê que NVIDIA tá acima de uma região de topo anterior que foi rompida, né, que foi consolidado. Agora ela acabou de fazer esse padrão de martelo em cima de uma média móvel de 8, né? De 20, desculpa, que é um padrão extremamente altista. Não só isso, a gente vê que no gráfico semanal está se formando um 9.1 aqui, ou seja, pelo gráfico semanal, a superação da região dos 142 abriria espaço aí para uma possível alta do papel NVIDIA, tá? Então, se o preço violar essa máxima aqui, a gente pode traçar como alvo os 157 dólares e os 172 dólares, tá? Ainda mais com toda essa expectativa aí de alta para o mercado de renda variável que vai vir com o Donald Trump. Quando a gente analisa o gráfico diário para tentar filtrar uma entrada melhor, a gente vê que no gráfico diário a gente já consegue desenhar um padrão de topos e fundos ascendentes, né? Já tem um pivô aqui, a gente vê que o preço está retornando mais ou menos para essa região aqui, ó. Se a NVIDIA corrigisse um pouquinho mais, seria até melhor, mas nesse ponto já é um ponto interessante também. A gente vê que são dois candles de indecisão, são dois dojis, mas também são candles pavios, candles que podem preceder aí um movimento de alta muito mais forte, tá? Para quem acredita na entrada pelo gráfico diário, né, até para vamos falar assim, antecipar a entrada do semanal que estaria no 142, a violação da máxima desse candle aqui de hoje, do dia 26 de hoje, já daria uma possível entrada desde que o stop permaneça lá no fundo do gráfico semanal, tá? E os alvos permaneceriam o mesmo, tá? Muito bonito o seu papel, parabéns pela escolha, tá? Às vezes eu vejo o pessoal pedir uns papéis que não tem muito cabimento de a gente entrar, mas esse daqui tá bem bonito, né? Ele tá rompendo também essa LTB, né? Então, eu imagino que a NVIDIA aí tem tudo para seguir nesse movimento de alta e alcançar, talvez, quem sabe, aí os 157 e depois os 172, tá? Torço muito para isso, porque é um dos papéis que eu mais gosto também no mercado americano, e NVIDIA, né, ou qualquer uma dessas Magnificent Seven para cima, tende a levar todo o mercado para cima, inclusive o mercado cripto, tá? Então, por hoje é só, amigos. Se vocês gostaram da análise, eu gostaria de pedir o seu like, tá? Que se inscrevesse em nosso canal, que deixassem o seu curtir, que compartilhasse com os amigos, porque isso ajuda demais na divulgação do nosso canal, tá bom? Meu muito obrigado, uma boa noite e até amanhã. Abraço.